Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver nos assistindo, no seu lar, no seu local de trabalho, no seu automóvel. Eu te convido neste momento a orarmos a Deus, dando abertura a este culto de doutrina. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, glorioso e eterno Pai celestial, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença. Nesta oportunidade queremos Te agradecer pelo privilégio de podermos estar diante da Tua face, Senhor. E agora iremos, ó Deus, meditar na Tua palavra. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo que venha conduzir este culto, que venha falar em cada coração, que a Tua palavra, Senhor, alcance, ó Deus, este coração que está aflito, necessitado do refrigério do Senhor. Estenda as Tuas mãos, meu Deus, sobre aqueles que se acham enfermos, os que estão acamados nos seus lares, aqueles que estão, Senhor, hospitalizados. Estenda a Tua mão para curar e repreender toda sorte de enfermidades. Pai celestial, rogamos a Tua bênção e a direção do Senhor, em o nome de Jesus e para a glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus prezados irmãos, nós iremos louvar ao Senhor. Quero convidá-lo, onde você estiver, pegue a sua harpa e vamos louvar o nome do Senhor. Convido aqui o nosso amado irmão, cantor Francisco Viana, para louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa número 33. Com Tua mão, segura bem a minha. Louva juntamente conosco. Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, Teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que Tu por mim quiseste atravessar, com Tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltar e esses céus rompendo, seguro bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze Teu eterno amor. Amém. Aleluia. Vamos louvar também o hino 75. Em Jesus tem a palma da vitória. Aleluia. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode
pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vícios atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás em teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por gentileza, vamos ler a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Convido para fazermos uma reflexão no versículo de número 8. Está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero convidá-lo mais uma vez para orarmos ao Senhor. Nesta oportunidade, quero rogar as orações dos santos irmãos em favor do ministério no Ipiranga, da diretoria do ministério, da convenção no Ipiranga como Expo. Oremos a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Rogo a oração dos santos para que o Senhor fortaleça os ânimos de cada irmão, que possamos atravessar esta tempestade olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Convido a todos para que elevemos ao Senhor nosso Deus em oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai celestial, mais uma vez nós adentramos a Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio e tens sido a nossa fortaleza.
Queremos, ó Deus, neste momento glorioso de oração, suplicar a Tua bênção, ó Pai, pedir ao Senhor que derrame-nos o socorro do alto, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o ministério no Ipiranga, abençoar a diretoria do ministério, o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro. Senhor, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, ó Pai eterno, fortalece o Teu povo, conceda graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, atravessar os dias maus que estamos vivendo. Meu Senhor, em nome de Jesus, Tu és o supremo Senhor e pastor das nossas vidas. Pai fiel, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, concedendo a cura, a bênção e o milagre. Deus de poder e graça, em nome de Jesus, nós Te rogamos agora, Senhor, e Te agradecemos. Para a honra e a glória do nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus amados e muito queridos irmãos, temos lido a palavra de Deus na carta do apóstolo São Paulo, quando Paulo escreve aos irmãos filipenses, nesta carta do capítulo 4, verso de número 8, Paulo vem nos trazer um conselho aos irmãos a respeito do que nós devemos pensar. Nós estamos vivenciando estes dias do isolamento social e durante estes últimos dias nós temos percebido que muitas pessoas têm estado com as suas mentes um tanto preocupadas, e é verdade que temos observado também que para passar esses dias da quarentena nas suas casas, muitos têm inventado muitas coisas para tentar ocupar o seu tempo, para tentar preencher o seu dia e até mesmo a noite. Para muitos a noite virou dia, o dia virou noite inclusive. E o brasileiro, ele tem uma criatividade que é impressionante, é incrível, e não temos nada absolutamente contra isso, contra a criatividade. Mas nós devemos chamar a atenção para o que nós devemos fazer para preencher esse tempo. O que nós devemos fazer, ou em que nós devemos pensar durante este tempo, durante este período. E aqui o apóstolo São Paulo vem nos trazer esta recomendação acerca do que nós devemos aplicar à nossa mente. E nós devemos entender que a questão que nós estamos vivenciando é uma questão jamais vista nesta nossa geração. Estamos passando por um problema, por uma situação sem precedentes para esta nossa geração. Meus irmãos, e isto não é uma casualidade. Nós devemos entender que este é um tempo de preparação. É um tempo em que nós devemos preparar as nossas vidas diante de Deus, melhorar o nosso relacionamento com Deus, ordenar a nossa casa, pôr tudo em ordem, sabermos que Jesus está às portas para buscar a sua amada igreja. E nesta última hora, então, nós devemos preencher a nossa mente com aquilo que vai nos edificar, com aquilo que vai nos trazer crescimento espiritual.
Lamentavelmente, pessoas estão aproveitando esses dias para destruir a sua própria vida. Pessoas estão aproveitando esses dias para esquecer-se do seu relacionamento com Deus. O fato de não estar no templo não nos impede de nutrir uma vida diária de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter em nossa mente que a palavra de Deus, ela é suficiente para nos fazer transpor esta adversidade. E Paulo vem nos dizer então: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, porque a palavra de Deus, ela nos conduz à verdade, e Cristo é a verdade, e em Cristo não há mentira, em Cristo não há nenhuma sombra de variação. Ele é a própria verdade, e o cristão deve viver na verdade, andar na verdade, falar a verdade, dizer a verdade ao seu companheiro. Então, se é verdadeiro, nós podemos pensar tudo o que é honesto, porque o cristão deve sempre agir de forma honesta. Em tudo que ele for fazer, deve agir de maneira honesta. E se é honesto, nós podemos pensar tudo que é justo, tudo que é puro, nós devemos pensar tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é esse respeito que eu quero vos trazer aqui nesta noite, a palavra do eterno Deus. Pois bem, a nossa mente deve estar preocupada com as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Nós temos que preencher a nossa mente com aquilo que concerne ao reino de Deus, as coisas que são do plano espiritual e não das que são desta terra. Portanto, os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o que você pensou hoje pela manhã. Deus sabe o que você pensou ontem. Deus sabe o que você pensou há 10 anos atrás. Deus conhece os pensamentos, mas Deus não conhece apenas aqueles pensamentos passados. Deus conhece o presente e Deus conhece também o futuro. E os nossos pensamentos devem ser pensamentos a respeito das coisas que são de cima e não das que são da terra. Quando lemos a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 2, Paulo nos fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O nosso pensamento, a nossa mente deve estar voltada para as coisas que são de cima, ou para as coisas que concernem ao reino de Cristo, ou para os dons espirituais que o Senhor reservou para a sua igreja. Queridos irmãos, nós temos que entender que este período que estamos vivendo é um período de reflexão, é um período de refletirmos como está o nosso relacionamento com Deus. Este é um aviso da parte de Deus para a humanidade.
Deus sempre falou com o homem e avisou ao homem acerca dos acontecimentos que ele enviaria a esta terra. E a fase que nós estamos vivendo deve representar para o cristão um aviso da parte do Senhor, e não apenas ao cristão, mas às nações, ao mundo. O mundo deve entender que Deus está nos enviando uma mensagem. A palavra de Deus, na carta do apóstolo São Paulo aos irmãos da igreja em Éfeso, no capítulo 1, verso 3, Paulo nos afirma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória ao nome de Jesus. Bendito é o Deus e Pai, o Senhor. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais. As bênçãos de Deus concernem as coisas espirituais, os dons do Espírito Santo que estão distribuídos no meio da igreja. E estas bênçãos celestiais em Cristo, o Senhor já nos reservou estas bênçãos, e nós temos que pensar nas bênçãos celestiais. Muitas vezes o nosso pensamento é um pensamento apenas nas coisas desta vida. Nós desejamos a cura, nós desejamos uma porta de emprego, nós desejamos o socorro para uma questão, nós desejamos melhorar a nossa condição, e é bom isto, meus amados irmãos, mas é hora de pensarmos nas coisas celestiais em Cristo Jesus. É hora de voltarmos os nossos pensamentos para as coisas que concernem as coisas espirituais. Vejamos que a palavra de Deus nos afirma que os nossos pensamentos devem produzir frutos que promovam a edificação da obra de Deus. Os pensamentos devem promover frutos que vão trazer a edificação do reino do Senhor. Deus nos dá a oportunidade de melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. Este aviso de Deus neste tempo atual que estamos vivendo é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos lá na criação, livro de Gênesis, capítulo de número 6, encontraremos Deus revelando a Noé, o seu servo, o seu propósito. E era o propósito de Deus destruir a terra, enviar sobre a terra um dilúvio, e este dilúvio traria a morte de todos os seres que havia
espírito. Gênesis capítulo de número 6, versículo 9, diz a palavra de Deus: e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Na geração de Noé, Noé foi tido como um varão justo e reto. E Deus aceitava o relacionamento de Noé. Noé andava com Deus, porque em Noé foi encontrado justiça e retidão no meio daquela sua geração. E Deus então fala com Noé e manda Noé fazer uma arca. Capítulo 6 de Gênesis, verso 14. Diz a palavra de Deus: faze para ti uma arca de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ora, Deus avisou a Noé que traria um dilúvio sobre a terra. Versículo de número 17, está escrito: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Veja que Deus arquiteta um plano, e no plano de Deus, Deus enviaria as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a alma vivente, com exceção daquelas que o Senhor salvaria na arca, expirará na face da terra. Mas a palavra de Deus diz que Noé era homem justo e reto. O homem que anda com justiça, o homem que anda em retidão, Deus faz aliança com ele, Deus estabelece pacto com ele, Deus estabelece aliança com aquele que anda em retidão diante do Senhor. E Deus estabeleceu com Noé um pacto. Verso de número 18 vai nos afirmar: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus avisou a Noé que traria o dilúvio, mas não só isso, com o aviso de Deus vem a provisão também, com o aviso de Deus vem o escape também.
Com o aviso de Deus, vem a porta onde Ele vai dar o livramento também. Ei, meu irmão, eu disse que o que nós estamos vivendo nestes dias é um aviso de Deus para a humanidade, sim, mas junto com o aviso de Deus, vem o escape também para a tua vida. Junto com o aviso de Deus, vem o livramento. Junto com o aviso de Deus, vem a arca para a tua salvação. Pensai nas coisas que são de cima. Ao anunciar a destruição de todos os seres viventes, Deus está revelando o seu domínio universal. Deus domina sobre a terra, Deus domina sobre os mares, Deus domina sobre os animais, Deus domina sobre as aves, Deus domina sobre os répteis, Deus domina sobre todos os seres viventes da terra. O Senhor domina. E quando Deus quer dar vida, Deus dá vida. Quando Deus quer tirar a vida, Ele tira a vida, porque Ele é Senhor por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que hoje Deus está avisando ao mundo que o poder da vida e da morte está nas suas mãos. Deus está avisando ao mundo por estes dias que o poder da vida e da morte está nas suas mãos. Por que razões podemos dizer isto? Porque não está na mão dos ricos. Alguém que daria hoje toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, todas as suas mansões, todos os seus carros de luxo, para poder sobreviver, e ainda assim a sua riqueza não é capaz de comprar a vida, de comprar o oxigênio para respirar. Eu faço uma conjectura de que alguém rico poderia chegar hoje naquele pobre mendigo que está debaixo de uma ponte, e talvez ele tentasse negociar com aquele pobre mendigo, dizendo, e aqui não sendo pejorativo na minha expressão, e dizê-lo: olha, pega todos os meus bens e fica contigo, e dá-me a vida que você tem, porque ele sabe que com toda a sua riqueza ele não poderá sobreviver. Então Deus está avisando que o poder da vida e da morte não está na mão dos ricos, também não está com os poderosos. Quantos poderosos que se tornaram tão frágeis nestes dias que nós estamos vivendo. Quantos poderosos que passaram a reconhecer que na verdade nada são, que são pó e cinza. Quantos são os poderosos que os seus muitos poderes, a sua força, o seu domínio não consegue livrá-lo do momento em que ele está atravessando. Então o poder da vida e da morte também não está na mão dos poderosos. O poder da vida e da morte não está também com os países de primeiro mundo, as economias, líderes mundiais.
Por que não dizermos dos Estados Unidos da América, da China, da Alemanha e outros países? Por que não dizermos que o poder da vida e da morte não está com a ciência? Também não. Por que não dizermos que o poder da vida e da morte não está com a tecnologia, não está com os políticos, não está com os religiosos? Não. O poder da vida e da morte está somente nas mãos daquele que é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Aleluia! Somente Ele tem todo o poder sobre a vida e a morte. E como você está preenchendo o seu pensamento? Você está pensando nas coisas que dizem respeito ao reino, pensando naquele que é o autor da vida? Ou você pensa que o recurso humano, que as questões de natureza humana serão suficientes para alimentar a tua alma? Não vai alimentar a tua alma, meu irmão. Pensai nas coisas que concernem ao reino de Deus, porque com Ele e somente com Ele está todo o poder. Ele é eterno, Ele é fogo consumidor, Ele é imortal, Ele é imutável, Ele é invisível, Ele é juiz, Ele é libertador, Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Senhor avisou a Noé que iria enviar o dilúvio, e ordenou a Noé que construísse uma arca. Noé obedeceu a voz do Senhor e começa então a fazer uma grande construção de um barco. E as pessoas talvez olhavam e pudessem questionar a Noé, talvez dizer: o que Noé está fazendo? Que loucura é esta que Noé está fazendo? Meu irmão, mas foi na arca que Deus deu o livramento para a família de Noé. Mantenha-se dentro da arca, meu irmão, não saia da arca. Mantenha a sua família na arca, mantenha a tua esposa na arca, mantenha os teus filhos na arca, mantenha as esposas dos seus filhos na arca, porque na arca tem livramento de Deus. Aleluia! E Noé então passa a desenvolver aquele projeto, e Deus preservou com vida Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos, num total de 8 pessoas. Mas o que me chama a atenção é que Deus trabalhou de uma forma tão especial e deu a Noé a oportunidade de escapar com vida, porque Noé andou com Deus, porque Noé foi um homem justo diante de Deus. E juntamente com a sua família, diz a palavra do Senhor que Noé entrou na arca, e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos
por causa das águas do dilúvio. Deus provê o livramento no momento necessário. Na hora exata, Deus provê o livramento. Deus preserva com vida. Deus guarda a família de Noé. Mas o verso de número 16 do capítulo 7 de Gênesis vai nos dizer: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Deus fechou a porta da arca por fora. Nós damos graças a Deus, porque nos nossos dias a porta da arca ainda está aberta. A porta da arca da salvação continua aberta. Tem muitas pessoas saindo da arca. Tem muitas pessoas perdendo a sua salvação. Tem muitas pessoas que acham que porque não estão vindo aos cultos no templo, podem levar uma vida sem compromisso com Deus, e acha que Deus não está te observando. Deus está te vendo, meu irmão. Seja crente no templo e crente na sua casa no meio da quarentena. Seja fiel a Deus. Aleluia! O que fazer nestes dias então? Pensar nas coisas que são de cima. O Senhor fechou a porta por fora, e depois que a porta se fechar, ninguém mais poderá entrar. Depois que a porta se fechar, ninguém mais poderá entrar. Hoje a igreja anuncia às pessoas que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Hoje a igreja anuncia ao mundo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e as portas estão abertas. A porta da arca está aberta. Mantenha-se dentro da arca, não saia da arca, não perca a sua família, meu irmão. De acordo com a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, verso 7, a arca é um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, quando Deus falou com Noé que enviaria o dilúvio, a chuva sobre a terra, falava-se de algo que Noé ainda não tinha visto. Mas pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu. Noé temeu. Você teme a Deus ou você teme aos homens? Você teme a palavra de Deus ou você teme o que as autoridades estão dizendo? Ou você teme o que o político está dizendo? Você teme a Deus ou você teme aos noticiários? Noé temeu, e para a salvação
da sua família, preparou a arca para a salvação. Por isto que a arca é um tipo de Cristo, porque Cristo é também a salvação da humanidade. Assim como a arca foi a salvação para Noé e a sua família, Deus enviou-nos Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador para esta humanidade. Meus queridos irmãos, e no verso 11, na sequência diz: e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Cristo é o único meio para a salvação da humanidade decaída. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, a vinda do Senhor na forma de homem, é a única porta que o homem tem para a salvação. Devemos compreender que Noé foi um mensageiro, pregoeiro, segundo escreveu o apóstolo São Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo de número 5, diz a palavra de Deus: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. Deus preservou, Deus guardou a Noé, porque a vida de Noé, a integridade de Noé, as obras de justiça e a retidão de Noé fizeram a diferença no meio daquela geração. E Deus não perdoou o mundo antigo, aquela geração vil, pecaminosa, Deus não perdoou, mas poupou a vida de Noé e a sua família. Como nós estamos administrando os nossos pensamentos? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pense na salvação, pense nos dons espirituais, pensa na coroa que nos está reservada. Pense, meu irmão, que Deus já nos preparou um galardão no céu. Quando o crente pensa em como melhor agradar a Deus, o Espírito Santo enche a sua alma de gozo. Quando o cristão pensa em como melhor agradar ao Senhor, em como melhorar a sua vida diante de Deus, o Espírito Santo enche a sua alma de gozo. Nós devemos cantar em nossos corações, louvando a Deus, com hinos e cânticos espirituais. É isso que deve preencher a nossa alma.
É isso que deve fazer parte do nosso cotidiano como cristão, vivendo aqui nesse mundo, mas pensando em como agradar ao Deus que nos deu a vida. Meus irmãos, os maus pensamentos nos corações dos crentes causa gemido ao Espírito Santo. Por isso é que nós devemos ter uma vida de santificação diante do Senhor, uma vida onde nós apresentamos a Ele o nosso corpo em sacrifício, pensamento puro, mente pura, com o nosso corpo em santificação diante de Deus, com a nossa alma, com o nosso espírito em santificação diante de Deus, rejeitando o mal, renunciando o pecado. Não é tempo de brincarmos com o pecado. Nós estamos vivendo um tempo, um período muito perigoso. Há muitas pessoas que estão vulneráveis nesse período, porque as suas mentes não estão pensando nas coisas que são de cima. Está preenchida com os filmes, com as novelas, com os jogos, com tantas coisas. E ao contrário do que muitos estão fazendo, eu glorifico a Deus porque nós estamos vivendo um período de divisor de águas, é verdade. Um período em que muitos cristãos têm se mostrado mais cristãos ainda, e outros, infelizmente, têm aproveitado esse período para viver uma vida longe da igreja e, infelizmente, distante de Deus. Meu irmão, não dê ocasião ao pecado em nome de Jesus. Se você tem vivido uma vida de pecado, volta hoje mesmo. Volta ao lugar da tua comunhão, volte ao jardim da comunhão de Deus, volte a uma vida de oração, volte a uma vida de estudo da palavra de Deus, volte a uma vida de auxiliar o próximo, volte a uma vida de comunhão no trabalho de Cristo. É um período em que nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Portanto, meus amados irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, preenche a tua mente com isso. Pensa nessas coisas. Pensa nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Fazendo isto, a tua vida de oração estará mais ativa. Ore mais um pouco a Deus, tire alguns minutos do seu dia para falar com Deus, para meditar na palavra do Senhor. Tire alguns minutos do seu dia para se lembrar de orar por alguém que está desviado, para mandar uma mensagem para ele. Tire alguns minutos do seu dia
para permanecer naquilo que você aprendeu. Nós temos aqui ensinado, e não é de agora, mas desde sempre esta igreja foi ensinada na boa palavra de Deus, na sã doutrina de Deus. Não é o fato de não estarmos durante um mês ou um mês e alguns dias no templo que nós vamos nos esquecer daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Vamos ter cuidado em exercer a comunhão com os nossos irmãos. Vamos ter cuidado em exercer a piedade, em cuidar da doutrina, porque nós somos crentes na igreja e crentes em casa durante a quarentena. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos fortaleça e que nós possamos ter a nossa mente preenchida, ter a nossa mente cheia das coisas que são de cima e não das que são perecíveis aqui desta terra. Esqueça o mal, esqueça o pecado e lembre-se da glória de Deus que nos está reservada. Lembrando que disse Paulo que as tribulações desta vida, as aflições que passamos aqui, não hão de se comparar com a glória que nos está reservada. Que Deus abençoe a amada igreja, no precioso nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, continue nos ajudando e nos enchendo do vigor espiritual. Quero orar por você, chegando ao término de mais este ensino da palavra de Deus. Oremos ao Senhor, bondoso Deus, soberano e eterno Pai celestial. Temos, Senhor, anunciado a Tua palavra, pedimos a Tua graça, que o Senhor nos ajude, guardando as nossas mentes, guardando e purificando os nossos corações, que durante esses dias, Senhor, possamos estar revestidos da comunhão, que possamos, ó Pai, aproveitar, Senhor, estes dias para fazermos uma reflexão profunda a respeito do nosso relacionamento contigo. Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê graça, ajude-nos, ó Pai, a estreitar a nossa comunhão contigo, Senhor, através da oração, através da meditação da Tua palavra, através dos louvores e cânticos espirituais. Dê-nos a Tua bênção, guarde-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, ó Deus, proteja-nos, Senhor, na Tua arca, que a nossa família esteja protegida na arca, Senhor. Pai de amor e misericórdia, nós rogamos as Tuas bênçãos e Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre, amém. Onde você estiver, meu irmão, que a bênção do Deus de Israel seja sobre a sua vida, não só agora, mas para sempre, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, amém.